Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que hoje Ele possa abrir os teus olhos, esclarecer a tua mente, ensinar aquilo que você ainda não conhece da palavra do Senhor. A mensagem de hoje, ela tem o seguinte título: Quanto durará a tribulação? Então, é uma mensagem sobre o capítulo 12 do livro de Daniel. Mas nós vamos tratar dela em seguida, logo após termos feito aquilo que o Senhor nos ordena também. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Este ministério tem levado avante a mensagem de diversas formas, e hoje quero apresentar a vocês uma oportunidade, você que está nos assistindo. Essa oportunidade ela vai ficar aberta por uma janela de tempo determinada, ou seja, ela não é indefinida. Portanto, se você está assistindo agora, entre em contato o quanto antes. Pode ser que já não esteja mais disponível, isso se você estiver assistindo fora da data, mas pode ser que ainda esteja disponível, por isso entre em contato. Sobre o que eu estou falando? Nós temos uma quantidade de CDs de louvor a Deus, inclusive um dos hinos que está aqui nesse CD é o hino que vamos cantar daqui a pouco, é o hino que usamos aqui para os dízimos e ofertas. Você que nos acompanha há algum tempo já ouviu, possivelmente. Aqui temos não só a música cantada, como também o playback. E esse material nós estamos disponibilizando ele de forma gratuita para você. Isso mesmo, se você mora em Curitiba e região, você pode vir até nós e pegar o seu e pegar também uma quantidade para você distribuir para as pessoas as quais Deus puser no teu coração, na tua mente, para você evangelizar. Tem muitos que talvez não sejam tão tocados pela mensagem impressa, ou mesmo por um sermão, mas vão ser tocados pela música. E nós queremos que esse material chegue até as pessoas. Lembrando que existem algumas restrições. Essa doação não tem o propósito de alguém pegar isso aqui e incluir num kit de materiais vendidos, ou colocar como promoção em venda de qualquer coisa. Isso não é permitido. Também não tem o propósito de as pessoas juntarem isso e falar: minha igreja é outro ministério, estou sem material evangelístico, vou incluir aqui. Não tem este propósito. Então, ou seja, este oferecimento não é para criar ensejo para oportunismo. Ele é pura e simplesmente para você que é sincero, para você que está assistindo, você que quer fazer o evangelismo ou mesmo quer ouvir as músicas, os hinos que estão aqui. Fica à vontade, pode solicitar. Não tem custo. Se você está longe de Curitiba, você só vai pagar o frete até a tua localidade. A gente pode mandar por envio módico, tem uma modalidade do correio. A CD não pode, estão me falando que não pode. Acho que é o PAC, então, enfim, a modalidade mais barata que tiver, nós vamos enviar para você esse material, tá? Aqui eu estou com a caixa cheia, os irmãos que estão na igreja sede já vão ter o privilégio de levar, certo? Levem quantos vocês quiserem. Se acabar, temos mais, trazemos na semana que vem. Nós temos milhares desses CDs, estão sendo disponibilizados para se fazer o trabalho evangelístico. Claro que isso aqui tem um custo, não saiu de graça. Portanto, se Deus tocar o teu coração e você quiser enviar uma oferta ao ministério para que se continue fazendo a obra, fica a teu critério, não é obrigado, mas nós vamos te passar as instruções, tá? Lembrando, se você quer o material ou quer saber como ofertar e dizimar para este ministério, entre em contato pelo WhatsApp. DDD. O DDI, primeiro, para quem está fora do Brasil, tem que colocar o 55. E aí, quem está no Brasil, número 41 99509 8425. Entre em contato e fala: quero o CD. Aí você passa lá os dados, a gente vai poder te passar os dados de correio
caso você não consiga buscar aqui. Caso você possa vir até Curitiba, só vamos tentar tratar aí como é que a gente faz. Lembrando que o Ministério também oferece folhetos para o trabalho evangelístico. Eu tenho na minha mão aqui cerca de 11 títulos diferenciados. Este material também não tem custo, quer dizer, não tem custo para você agora, mas ele já foi custeado com o recurso que vem até o Ministério, para que você possa fazer o teu trabalho. Entre em contato pelo WhatsApp, peça a relação dos títulos e aí você vai poder solicitar o quanto você precisar para fazer o teu trabalho evangelístico na tua região. Lembrando que você que mora na região litorânea, você mora numa cidade litorânea no Brasil, ou na costa do Atlântico, pode ser em Angola, pode ser em Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Portugal, Estados Unidos, enfim, Guianas, qualquer país que está na costa do Atlântico e você quer fazer um trabalho evangelístico, nós temos um material específico para isto, é o folheto Avisos do Fim. Não sei, irmão Cândido, se conseguimos colocar aí na tela, hoje estamos com uma dificuldade aqui, mas solicite, o título é Avisos do Fim, ok? E aí você vai poder fazer também esse trabalho de alertar as pessoas, dar um convite para que elas possam salvar as suas vidas temporais aqui e também a sua alma para ganho da vida eterna. Além disso, o Ministério já está presente em mais de uma dezena de países e a obra continua avançando, e isso só é possível devido ao envio de obreiros, ao envio de missionários, pastores e a quem seja custeado pelo Ministério, pelos dízimos e ofertas. Não é o meu caso, eu sou ofertante e dizimista como você, tenho esse prazer, essa alegria de também ofertar e dizimar, mas existem aqueles que estão a full time, tempo integral na obra. E também temos ações online que são feitas pela internet. Essas ações também dependem de meios. Existem aquelas que são feitas por trabalho voluntário, por exemplo, o WhatsApp, né, o pessoal divulgando, enfim, Facebook, mas existem outras que têm o seu custo. Portanto, tudo isso depende de recursos e Deus ideou o plano dos dízimos e das ofertas para que o Evangelho chegasse a toda a nação, tribo, língua e povo. Esta semana eu tive a grata satisfação de receber uma resposta dos Estados Unidos. O irmão já vinha traduzindo um folheto lá para o idioma e eu pude dizer a ele que o folheto já estava traduzido e nós tínhamos como enviar esta mensagem para lá também, em nome de Jesus. Ele até já pediu, então estamos terminando a diagramação, vamos mandar. Então atenção, você que mora no estrangeiro, não importa qual seja o idioma local, entre em contato conosco. Pode ser que já tenhamos no teu idioma também, não só um, mas vários materiais. Vamos avançar. O Evangelho tem que ganhar o mundo em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos nos colocar em pé, vamos estar louvando a Deus. Enquanto isso, aqueles que estiverem preparados vão poder fazer a sua devolução. E o hino que vamos cantar é o número 8 do CD, Meu Melhor Momento. Então você que quer cantar conosco, pode pedir o teu também, não tem custo. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou
amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas, santo e poderoso, Criador dos céus e da terra, nós reconhecemos a Tua grandeza e viemos apresentar estas humildes contribuições, pedindo que o Senhor opere, multiplicando os recursos, abrindo as portas, para que este Evangelho chegue a toda nação, tribo, língua e povo. Abençoa-nos agora ao estudarmos a Tua Palavra. Prospera a vida dos ofertantes e dizimistas, mas em especial abre as mentes e corações, para que a Tua mensagem possa convencer e nos mover à ação. Amém. Abra o nosso entendimento, Senhor. Revela as coisas profundas e escondidas que devem brilhar para esta geração. E faz de todos aqueles que ouvirem esta mensagem voluntários engajados, que levem aquilo que aprenderam para os confins da terra. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Como comentamos, o título da mensagem de hoje é Quanto durará a grande tribulação? Muito se fala da grande tribulação, conforme está em Mateus. Mateus capítulo 24, fala-se muito e entende-se pouco. E muitos que pensam que entendem, não entendem. Porque acaba se passando por alto coisas que estão claramente reveladas na Escritura, relativas a isso. Uma dúvida que muitos possuem é se a tribulação ela virá antes ou depois do arrebatamento. E acredito que, para o bem de todos os ouvintes, é importante esclarecermos esta dúvida pela Bíblia antes de darmos início ao tema propriamente dito. Há muitos que acreditam que Jesus virá antes da tribulação, ou seja, quando começar a tribulação, eles já não estarão mais aqui, portanto, qualquer mensagem que diga respeito à tribulação não tem a ver com eles. Por outro lado, há aqueles que acreditam que Jesus virá depois da tribulação e, sendo assim, a mensagem relativa a ela diz respeito a eles e eles precisam sabê-la. Ela foi entregue aos crentes para eles se prepararem para este momento, para este tempo. Em Mateus capítulo 24, no versículo 29, a Bíblia diz assim: e logo depois, notem o texto, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, etc, etc. Versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta.
os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Notem que o verso diz: todas as tribos da terra verão o Filho do Homem. Não será um evento secreto. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, com trombeta. Então, será um evento que chamará a atenção das pessoas. Elas verão, elas ouvirão. E aí sim, o povo de Deus será arrebatado. Quando isso acontecerá? Versículo 29, nós lemos: logo depois da aflição daqueles dias. Portanto, com clareza meridiana, a Bíblia diz, com todas as letras, que a tribulação se dará antes do arrebatamento. Outro texto que deixa claro esta questão encontra-se em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, falando da vinda de Jesus, diz: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ora, o sim é um reforço de que isto realmente vai acontecer. E o amém significa assim seja. O verso usa a mesma expressão que nós encontramos lá em Mateus 24. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, e ele não dá margem a dúvidas quanto a qual é a interpretação desta expressão. Por quê? Porque logo antes de falar todas as tribos da terra, o texto diz: todo o olho o verá. Portanto, todas as tribos da terra inclui todas as pessoas vivas na terra naquele momento. Toda a pessoa que tem olhos vai ver. Posto isso, meus queridos irmãos, sabemos que todos que pertencemos à última geração temos o potencial de enfrentar a grande tribulação. Podemos estar vivos durante ela, e ela vai ocorrer antes do arrebatamento. Portanto, se somos crentes, como somos, e pretendemos ser arrebatados, sabemos que teremos de enfrentar a tribulação e, portanto, temos de nos preparar para ela. Uma informação importante sobre a tribulação é quanto ela vai durar e o que vai acontecer durante ela. E é justamente disso que nós trataremos agora. Em Mateus 24, no versículo 15, nós lemos o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. O que está diante de nós? No livro de Apocalipse, nós temos um esclarecimento com um pouco mais de detalhes daquilo que nos espera. No capítulo 6, versículo 8. Apocalipse 6, versículo 8. O profeta diz: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então o que nós vamos ter? A espada representando guerras.
E aí, como consequência das guerras, consequência natural, nós temos fome, peste e as feras da terra. Eu estava lendo sobre a Guerra da Secessão Americana, que foi a guerra mais sangrenta que ocorreu lá, e foi o único cenário, segundo quem escreveu ali o relato no Wikipedia, opinião dele, o único cenário de guerra total já visto. Uma guerra na qual toda a economia foi mobilizada para o seu avanço. Fábricas de outros produtos foram convertidas em fábricas de armas. Foi mobilizado um contingente jamais visto, a ponto de acreditar-se que uma parcela superior a 20% da população de homens em idade de serviço militar tenha morrido, né? O exército da União, que eram dois polos, existia a União, que eram os estados do norte, e a Confederação, que eram os estados do sul. O exército da União tinha um contingente de cerca de 11 mil soldados, e o da Confederação de 6 mil soldados ao início da guerra. Ao final da guerra já tinham sido mobilizados mais de 1 milhão de soldados, praticamente de cada lado, né? Então, os exércitos do sul chegaram a ultrapassar 800 mil soldados engajados na guerra. Naquela época construíram-se ferrovias em prol da guerra, indústrias em prol da guerra, aperfeiçoaram-se armamentos, aumentou-se as exportações, enfim, desenvolveu-se a indústria naval e tudo com foco na guerra. E o relato é que cerca de 1/5 dos que morreram, acredita-se que morreram mais de 1 milhão de americanos, 1/5 dos que morreu no conflito bélico, na guerra mesmo, de tiro, enfim. O restante morreu de doenças no campo, de fome, né? E outras consequências da guerra. Então, o que está diante de nós? Quando a Bíblia fala uma tribulação como nunca houve, hoje é tudo muito fácil, né? A gente, estou com fome, vou ali na padaria, panificador, enfim, vou lá comprar um pãozinho, comprar o leite, enfim, o suco, certo? A fruta, tudo tão fácil. Ou nem saio de casa, né? Só pelo celular e tal. Mas este cenário no qual nós vivemos hoje, ele vai ser alterado e drasticamente. Note que o texto de Mateus 24, ele diz que ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. O ai quer dizer o quê? Que vai ser um sofrimento terrível. Ora, uma mulher que está grávida hoje, ela conta com um apoio muito grande. Hoje, inclusive, está se falando do tal do parto humanizado, não é assim? Então tem todo um apoio, tem uma instrução que está sendo dada à sociedade, existem hospitais, né? Existem condições de higiene, enfim, tudo para que esse parto possa acontecer da melhor maneira possível e mesmo que a gravidez seja uma gravidez que corra normalmente. Agora, num cenário deste de guerra, tudo muda. Por exemplo, na Guerra da Secessão, os hospitais eram insuficientes. Então, muita gente morria no campo lá mesmo, né? As roupas eram insuficientes. Então, muitos lutaram descalços. Fazia-se roupas de algodão muito mal feitas, de maneira que quando caía chuva, as roupas se desfaziam. Muitos soldados, principalmente do sul, a roupa que eles tinham, eles tiravam de soldados do norte que eles tinham matado. Então pegavam do soldado morto o calçado, a roupa, e essa era a roupa que ele vestia. Então, meus queridos irmãos, considerem vocês a situação chegar a um ponto em que você vai no mercado e não há o que comprar. Né? Mas por que não? A estrada foi interrompida. Tem previsão de chegar? Não, não tem, porque interrompeu a estrada, tem um bloqueio. E os caminhões não conseguem mais chegar até a cidade. E agora, o que a gente faz? Né? Por isso diz, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, né? Porque quem é mais fraco sofre mais. Essa é a ideia. Então quem mais vai sofrer? Os idosos e os mais novos, as criancinhas. Não quer dizer que os outros não vão padecer. E o que está em causa
é que essa tribulação será tal como nunca houve. Note que nós passamos por momentos terríveis. Eu estou comentando aqui o que foi a guerra da secessão. O que a Bíblia está dizendo é que a tribulação que está pela frente é como nunca houve. Então ela será pior do que foi a guerra da secessão. Aqui disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Daqui evidente fica que esta tribulação vai vir por afetar-se o descanso do sábado. E o entender isso é chave para compreender aquilo que está no versículo 15. Ora, Jesus está falando para os crentes, e os crentes devem orar para que a fuga deles não seja no sábado. Portanto, esses crentes guardam o sábado. Não é difícil de entender isso, certo? E orem para que a fuga não ocorra no inverno. Por quê? Porque você vai fugir para não voltar mais. Porque se não fosse assim, não haveria problema, né? Ah, não, você sai por um tempo, depois volta. Peraí, então... No versículo 15, ele nos dá a chave para compreendermos o evento que dá a largada para esta grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Então existe uma coisa chamada abominação da desolação, a qual está ligada ao sábado como dia de repouso. Está aqui. Porque quando vier a abominação da desolação, os que guardam o sábado serão perseguidos. E essa abominação vai ser colocada no lugar santo. Ora, qual é o dia considerado como santo, dia de repouso do Senhor? O sábado. Quando nós vamos para Êxodo, capítulo 20, no 4º mandamento da lei, no versículo 8, diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O dia santo do Senhor é o sábado. Alguma coisa vai ser colocada no lugar do sábado, e esta coisa é chamada na Bíblia de abominação da desolação. Para Deus é uma abominação. Quando nós dissermos o que é, através da Bíblia, descobrimos isso aí, muitos vão falar: ah, mas isso não é uma abominação. Bom, não é do ponto de vista dos homens, de muitos homens, mas do ponto de vista de Deus, dos anjos, de todos os demais planetas, à exceção da Terra e dos crentes aqui na Terra. Os crentes verdadeiros é. Então, na prática, é a minoria que vai entender o contrário, tá? O que é esta abominação da desolação? Já vimos que ela tem relação com o sábado, tem relação com substituir o sábado, colocar alguma coisa no lugar do que é santo. Agora, vamos mais a fundo na questão e entender. Para isso, convido os irmãos para abrirem no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 8. Em dada ocasião, o Senhor abriu os olhos do profeta para que ele visse o que estava acontecendo na cidade de Jerusalém. A esta altura, Ezequiel vivia a muitos quilômetros de distância da cidade, muitos mesmo, possivelmente próximo ou mesmo na cidade de Babilônia. Ele estava junto com os judeus que foram levados cativos quando Jerusalém foi conquistada pelo rei Nabucodonosor. Então Deus, em visão, mostrou a Ezequiel o que estava sendo feito lá em Jerusalém. Nesse contexto desta visão,
Lá pelas tantas, estamos no versículo 15, quando é dito o seguinte, Deus fala, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Antes de avançarmos, vou explicar um pouquinho esse contexto. O templo de Deus ficava numa posição tal em que a pessoa, quando fosse se direcionar para frente dele para adorar, ela estava exatamente dando costas para o oriente. Então ela estava de costas para o nascer do sol. E isso era um marco. Por quê? Os pagãos, via de regra, adoravam o sol. O astro-rei, o astro que ilumina o dia, como se ele fosse uma divindade ou representante de uma divindade. E em contraste, e ao contrário disto, o verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador de Deus, dava as costas para todo esse sistema falso de adoração, de costas para o sol, ele adorava. E aqui de costas para o sol, a sua face estava voltada para a porta do templo de Jerusalém. E lembre-se que dentro daquela porta, no segundo compartimento santíssimo, estava o Shekinah, a manifestação da presença do Senhor. Portanto, esse ato de adoração, com o rosto virado para o templo, era um testemunho vivo de que a pessoa desconsiderava todo o sistema pagão de adoração e do mundão, e ela estava ali focada apenas em Deus. Mas quando Ezequiel é levado em visão, ele enxerga os líderes da nação, aqueles 25 homens que eram os príncipes, e eles estavam fazendo exatamente o contrário. Viraram as costas para o templo, se voltaram para o oriente, o lugar onde nasce o sol, e estavam ali adorados, virados para o oriente, adorando o sol. Como consequência, versículo 17, o Senhor disse, viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não ouvirei. Como é que Deus chama esse ato de adorar o sol? Abominação. Certo? Agora, é histórico e vem da tradição que o dia consagrado para a adoração ao Deus Sol é o primeiro dia da semana. Assim como consagrava-se o primeiro dia do ano para a adoração ao Sol também. Isso era um costume. E esse primeiro dia da semana, em inglês, ele tem o nome Sunday. Sunday vem de sun mais day. Sun significa sol e day, dia. Dia do sol. E em português, o nome é domingo, que por sua vez vem do latim dominus e significa dia do Senhor Deus, o sol. E veja que blasfêmia você considerar algo da criação de Deus como se fosse o próprio Deus. E hoje as pessoas tomam isso na boca com tanta naturalidade. As pessoas falam, Deus está aí, ó, Deus está aí na natureza, a gente está vendo, Ele está aí a todo momento.
Não é verdade. Deus não são as suas obras. Seria o equivalente a dizer que a caneta que eu fiz sou eu. Faz sentido? Né? Pois é, mas é o que se fala. É uma blasfêmia. E as pessoas não se dão conta de que isto é uma blasfêmia. E é você reduzir o teu Criador a uma criatura. E muitas vezes uma criação inanimada. A um nível inferior ao teu mesmo. E o dia consagrado à adoração ao Deus Sol, a essa blasfêmia toda, é o dia do domingo. Ah, mas o domingo é o dia de ir para a igreja. Eu falei, não, isso aí é o seguinte, foi fruto da incorporação das práticas pagãs pelos professos cristãos. Agora, o fato disso ter acontecido há quase 2000 anos atrás, não valida, não torna isso válido. Quem fez isso? A igreja que se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana. A base do sistema de adoração dela é a crença na Trindade e o domingo como dia de repouso. E da onde isso vem? Quem está interessado nesta adoração num dia que não é aquele ordenado por Deus na sua santa palavra? Ora, o diabo. O diabo quer desviar as pessoas de Deus, certo? Nada melhor do que se disfarçar dentro das próprias igrejas e entregar um ensino falso para as pessoas receberem como verdadeiro. Sabe que a formiga é cega, né? Não sei se vocês sabiam disso. Formigas não têm olhos, formigas são cegas. E nós moramos numa localidade ali rural, e às vezes conversamos com algumas pessoas, e eles falam, não, é impressionante, você acha o carreiro da formiga cortadeira, e aí você bota o granulado, né? Que o granulado é o que ela come para ela morrer, ou que ela leva, melhor dizendo, para dentro do ninho. Você coloca esse aqui, é cheiroso, ela até para de andar no carreiro para pegar esse aqui. Ela é enganada, né? Pensando que está pegando a comida e levando o veneno para dentro de casa. É exatamente assim que o diabo faz conosco, que dá risada, igual a gente dá risada da formiga. Nós não enxergamos o diabo. Alguém está vendo ele aqui? Não, aqui em nome de Jesus nem vai entrar mesmo, né? Mas, né, nós não enxergamos. Você sai na rua, não vê. Às vezes você vê uma pessoa carregada, assim, aquela expressão de que tem 10 demônios em cima dela, mas os demônios mesmo você não vê. Você não enxerga. E o diabo se aproveita disso. Ele se esconde e ele usa pessoas para colocar ensinos enganosos e dentro do seio das igrejas. Por quê? Onde a pessoa menos espera, ali é que ela vai ser enganada. O cheirinho do granulado. Né? E ela leva o granulado da doutrina falsa que vai matar a sua alma para o seu lar. O Senhor, quando viu os líderes de Israel adorando o sol no sistema de adoração pagão, falou, olha, foi o limite para mim. Agora eu não vou ter mais piedade, ainda que me gritem aos ouvidos, não vou ouvi-los. E de fato, a Babilônia veio, tomou Jerusalém, destruiu a cidade, queimou o templo. Ora, irmãos, o Deus de ontem é diferente do de hoje? Não. Aí vem a desculpa, né? Ah, não, eu não acredito que Deus vai fazer isso. Deus é muito misericordioso. Pois é, mas como é que a gente explica que ele fez? Ah, não, mas é que era a época da lei. Aí quando Jesus veio no Novo Testamento, veio a época da graça. E agora Deus está agindo só com misericórdia. Pare aí. É verdade? Será? Vamos lá para o Novo Testamento, no livro de Apocalipse, e vamos ver o que é que a Bíblia fala. Apocalipse 15, versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Capítulo 16, verso 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Deus mudou? Não mudou. Continua o mesmo. Quando o homem pratica abominação, então vem o juízo. Ora, a mesma coisa. Por isso é que nós teremos um tempo de tribulação como nunca houve. Por quê? Porque na medida em que o homem rejeitar a lei de Deus,
que o homem rejeitar a ordem estabelecida por Deus, o governo estabelecido por Deus, e quiser implantar no seu lugar o governo rebelde, então ele vai colher as consequências do governo que ele escolher. Por isso que a gente bate tanto na tecla hoje em dia, né? Eu quero o governo vermelho aqui, porque... pois será mesmo que você quer um governo vermelho? O que aconteceu quando houve o governo vermelho lá atrás? Né? Por exemplo, na Rússia. Por que quando havia a cortina de ferro da União Soviética, as pessoas faziam de tudo para pular aquele muro de Berlim e vir para a Alemanha Ocidental? Se fosse tão bom lá, por que eles estavam fazendo de tudo para fugir? E se fosse tão bom, por que precisava de guarda do lado oriental para evitar que as pessoas fugissem? Viessem para cá, né? Se era bom, ninguém teria interesse de vir, quer dizer, não, puxa, o vermelho é o melhor, então eu vou ficar aqui. Comunismo, socialismo, né? Tudo é ótimo, por que eu vou lá? O ideal está aqui. Ora, nós tivemos a prova cabal de que o ideal não estava lá, e quem estava lá queria sair. Irmãos, por que milhões de pessoas saíram da Venezuela? Se o socialismo é tão bom assim, se o comunismo é tão bom assim, por que eles quiseram sair? Quando o governo aqui era vermelho, começou a vir uma onda de tudo que não presta. Homossexualismo, favorecimento deles chamados como minorias, não é assim? Agora você falar mal deles, não. Isso aí até pelo Supremo Tribunal Federal você é condenado. Você não pode dizer que o homossexualismo é pecado, mas a Bíblia fala. Certo? Então, é essa sociedade que você quer? É isso que você está buscando? Então a gente volta aqui. Deus falou que o sábado é o dia de repouso. E aí eu falo para você que está aí, né, a favor do governo, então que seja. E para você que está contra. Deus tem uma lei. E essa lei nós não podemos pisar impunemente. Nós lemos em Êxodo 20, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas a Bíblia nos conta que outra história vai acontecer. Assim como hoje está havendo inversão de valores, valores éticos, valores morais, por esses governos vermelhos, essa inversão ela vai ser cada vez mais profunda, até chegar um momento em que eles invertam a lei de Deus. Quem fala de sustentabilidade já está começando a beirar a área religiosa no seu discurso. E nós sabemos pela Bíblia que vai chegar onde nós estamos lendo. Mateus capítulo 24, versículo 15. Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então o que acontece? A abominação que traz a desolação é a adoração ao sol. Essa abominação da desolação, mencionada em Mateus 24, nós já tínhamos visto que ela tem relação com tirar o sábado. Opa, olha que interessante, o sábado é um dia de repouso. Qual que é o dia consagrado a essa abominação que é adorar o Deus Sol? O domingo. Então o que vai haver? Não é difícil de entender. Vai haver uma troca aqui, uma substituição do sábado pelo dia de adoração ao sol, o domingo. Então vai abolir-se o sábado por meio de leis que obriguem o descanso dominical. E na verdade, se você tiver olhos para enxergar, vai poder perceber que há evidências disso, que estão diante da nossa vista há décadas, inclusive. Qual é o dia no qual o comércio fecha? Domingo. Qual é o dia no qual, se você quiser que o funcionário trabalhe, você tem que pagar dobrado para ele? Domingo. E por que isso? Não há outra razão para a escolha do domingo como dia de descanso, senão a defesa dele por algumas igrejas. E aí há algo que nos preocupa mesmo no governo atual, né? Veja,
nós vamos colocar uma pessoa evangélica no governo, vamos colocar uma pessoa evangélica no Supremo, ou seja lá onde for. Isso é bom ou é ruim, irmãos? Isso é ruim. Não por a pessoa ser evangélica, mas se a pessoa está lá com uma bandeira, isso é ruim. Porque lá, claro que alguém vai estar e a pessoa que está no Supremo pode ter a sua religião. Pode ser, sei lá, espírita, católico, ateu, agnóstico, certo? Evangélico, seja lá que for, protestante, também pode. Também pode. Agora, o que não pode é a pessoa estar sentada no posto de dever, um dever civil, a serviço da sua causa religiosa. Isso não pode. E isso sim deveria ser visto com preocupação. Por quê? Porque quando a pessoa que é ativista da sua religião e não separa as coisas, ela está com o cetro do poder na mão, ela vai querer impor a sua religião sobre os outros. E é justamente disso que Daniel fala e que Mateus fala. A abominação que traz a desolação. Por isso, a abominação da desolação. Para quem não sabe, desolação é sinônimo de destruição. A abominação que traz a desolação vai ser o quê? Uma lei impondo o domingo como dia de repouso e adoração no lugar do que é santo, no lugar do que é sábado. Em lugar do sábado santo do Senhor, vão estabelecer por lei santidade do domingo. E quando isto acontecer, nós veremos as mais terríveis cenas aqui no nosso planeta. Legislação religiosa é a coisa que mais deve ser temida em qualquer país. Por mais que eu esteja aqui na posição de pastor, eu também sei que a Bíblia ensina uma separação total entre igreja e Estado. Se alguém viesse hoje falar, não, mas pastor, nós vamos fazer do Ministério Quarto Anjo, advertência final, a religião oficial do Brasil. Você concorda? Eu falei, discordo plenamente. Discordo plenamente. Isto não deve ser feito. Mas a tua religião não é boa? A religião é boa enquanto ela pode ser abraçada livremente por quem quiser. Aí ela é boa. Agora, quando ela se torna uma obrigação, ela se torna uma porta aberta para vir uma série de pessoas não religiosas para dentro. Certo? Pessoa que não tem interesse em religião, mas ela só vai porque é obrigada. Mas se não fosse obrigada, não estaria ali. É assim que Deus quer? Claro que não. Deus ama o que dá com alegria. E isso não tem a ver só com dinheiro. Isso tem a ver com o coração, o louvor, a adoração. Mateus 24,15 diz, quando vocês verem que a abominação que traz a desolação, que esta lei obrigando a imposição do domingo como dia de repouso, esta de que falou o profeta Daniel, quando vocês verem ela no lugar santo, quem lê, entenda. Você que é cristão, o que é que você deve fazer? Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Você mora na cidade, saia no mesmo dia. Mora no campo, na sua casinha, saia da sua casa. Para onde você vai? Mas vai para os montes. Mas quem que vai me sustentar lá? Pois é, por isso que hoje nós precisamos desenvolver a fé. O que tinha no deserto para os israelitas comerem? Né? Não tinha nada. Como é que eles iam viver 40 anos no deserto? Bom, Deus proveu. Deus tirou a água da rocha e Deus deu o pão do céu. Todos os dias para eles, o maná. Então é implícita a confiança no poder de Deus para livrar, para nos manter, para nos suster. Esta confiança deve ser desenvolvida desde agora. Não pense você que, vou viver no bom, do melhor, confiando que eu e meu dinheiro resolvem tudo. E aí, do dia para a noite, um milagre acontece na minha fé e eu passo a confiar que Deus vai me dar de tudo. Vou sair de casa e vou para o mato. Isso vai acontecer? Não vai acontecer, porque a fé é algo construído ao longo de uma existência.
No decorrer dos anos, a minha fé é robustecida. Até que ela chegue ao ponto certo, ao ponto necessário. E ela vai exigir pronta obediência naquele tempo. No versículo 17 é dito: quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. A ideia é, se puder pular e sair, pula e corra. Impressionante a urgência que a Bíblia transmite neste momento. E versículo 20: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Por que orar para que a fuga não ocorra no sábado? Ponto número 1. Porque é o dia em que nós estamos adorando a Deus, já pensou? E isso talvez vocês não saibam, mas as nações inimigas de Israel, na antiguidade, logo se apercebiam que o povo cessava suas atividades no sábado. Portanto, escolhia o sábado para os ataques. Óbvio, né? Óbvio e ululante, né? Ah, não, aquele dia é sagrado, eles param lá, a vigilância fica menor. O que você vai fazer? Esse é o dia que eu vou atacar, pronto. Então era um dia em que o povo de Israel tinha que confiar na proteção divina. Se não fosse Deus defender, realmente eles estavam vulneráveis. Hoje é a mesma coisa, guardar o sábado exige fé. Tem gente que fala que, não, quem está no sábado está na lei, é legalista, não está na graça. Ora, quem está na graça tem fé. E é necessário mais fé para guardar o sábado do que para transgredi-lo. Vai buscar emprego e diga que não trabalha no sábado para você ver. Né? Tem que ter fé. Muita fé. Mas Deus concede essa fé. E orar para que a fuga não aconteça no inverno. Tem gente que talvez pense, mas espera aí, quando for inverno aqui no hemisfério sul, no norte é verão, então alguém vai escapar dessa. E se for outono, que bom para todo mundo, né? Porque outono em um lugar, primavera no outro. Calma lá. Calma lá. Existe uma coisa chamada efeito invernadeiro, e nós vamos passar por ele. O efeito invernadeiro, o que é? Quando, por exemplo, vier o impacto do asteroide sobre a Terra, muitos vulcões vão explodir. E ao explodir, eles vão lançar cinzas sobre a Terra, certo? E essas cinzas vão provocar um efeito invernadeiro que vai ter uma duração razoável. E aí o Sol não vai entrar. Quer saber como vai ser? Busque na internet fotos sobre o céu do Chile e o céu da Islândia nos últimos vulcões desses anos passados, quando houveram, as erupções. Durante o dia, né, você via tudo fechado, você via aquele ambiente assim onde você não enxergava a distância. Então é o que vai acontecer. Já pensou você fugir nesta circunstância? Orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Alguém tem orado por isso? Então vamos orar, né? Para que a fuga não seja nem no sábado e nem no inverno. Porque se ela for no inverno, vai ser mais sofrido. E quanto tempo vai durar esta grande tribulação? Porque depois que houver a lei, vai haver perseguição aos não cumpridores da lei, o que também cai de maduro, né? Se tem uma lei, você é visto como transgressor, a ideia é que você seja punido. E é justamente o que vai acontecer nesta época. Vão ameaçar os servos de Deus, guardadores do sábado, com prisões e morte. Em Daniel capítulo 12, do versículo, antes de eu falar, até vou ler o versículo 10, porque aquilo que eu vou colocar não são todos que estão assistindo ou os que vão concordar. A Bíblia diz: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Quem vai entender? Os sábios, os ímpios não. Então, se os ímpios estão em contraste com os sábios, quer dizer que os sábios são justos. Faz sentido? Né?
Ímpios de um lado, justos de outro. Ímpios que não entendem de um lado, justos que são sábios e entendem do outro. Versículo 11: e desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então vamos colocar isso aqui num gráfico de forma bem simples. Aqui temos o momento da lei do domingo, lei dominical. Depois que ela for promulgada, nós teremos 1290 dias. Ou seja, estamos aqui com 1290. Mas bem-aventurado é quem espera mais um pouquinho e chega até 1335 dias. Bem-aventurado significa feliz. E por que feliz quem espera e chega aqui? Porque aqui termina a tribulação. Ao final da tribulação, o que é que vai acontecer? Voltamos lá para Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, aqui, ao final de 1335 dias, logo depois, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, etc, etc. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então aqui, logo depois, aparece o sinal de Jesus Cristo. Aquela nuvenzinha, né, do tamanho da mão de um homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, em seguida vai vir o arrebatamento da igreja. Está aqui. Ou seja, os 1335 dias marcam o final da grande tribulação. E aí feliz aquele que chega até ele, porque logo em seguida, nos próximos dias, ele já vai ser arrebatado e todo o olho o verá. Eu quero estar lá, quem gostaria de estar lá também? Amém? Em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, há uma condição para estarmos lá. A condição está em Apocalipse 14, versículo 12. O anjo diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Teremos uma tribulação. Essa tribulação vai durar 1335 dias. Pouquinho mais do que 3 anos e meio. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que assim seja com todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor, nosso grande Deus, nós te agradecemos pela mensagem. Pedimos que nos prepare e venha nos purificar, nos embranquecer, para que possamos suportar as provas dos últimos dias e vencer. Fortaleça a tua igreja, ó Deus, e continue derramando luz sobre nós, para que possamos estar cada vez mais preparados e obedientes a Ti. Dê-nos a força, ó Deus, guia-nos no restante deste dia e leva-nos a poder compartilhar com aqueles que não tiveram o privilégio de assistir esta mensagem, a fim de que eles também possam aprender e fazer as suas escolhas. Pedimos estas bênçãos
em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deixa um recado, atenção, você não esqueça de ativar as notificações do canal, se inscrever no canal TV Advertência Final e ativar as notificações para você estar a par daquilo que vem acontecendo. E também de compartilhar este vídeo. Pega o link, bota no Zap, bota no Facebook também, vamos levar para frente, no Twitter, Instagram, enfim, onde você puder, vamos trabalhar para que outras pessoas que não puderam assistir hoje venham a assistir também. Convido você para continuar acompanhando as transmissões. Elas ocorrem no nosso canal youtube.com/TV Advertência Final. Sempre aos sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você também nos encontra pelo site advertenciafinal.com.br e peço orações. Nós vamos em breve voltar com as transmissões às terças-feiras também. Tínhamos estas transmissões, suspendemos durante um tempo, mas agora os bons ventos estão soprando de novo, em nome de Jesus, né? Os ventos da fé. Então vamos avançando, né? E fazendo o trabalho do Senhor. Vamos ficando por aqui, mas eu gostaria de invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Lembrando que se você quer fazer estudos bíblicos, quer se preparar para dar o passo do batismo e se unir a este ministério, você deve entrar em contato pelo WhatsApp. Tome nota do número: 55 41 99509 8425. E não se deixe enganar. Esse ministério, Quarto Anjo Advertência Final, não opera em parceria com nenhum outro ministério na Terra e nenhuma outra denominação. Portanto, se alguém disser para você, é a mesma coisa, a doutrina é a mesma, a linha é a mesma, tal, não acredite, não é verdade, tá? Então esse ministério é único na Terra. Se você quer fazer parte dele, sabe que aqui está a verdade, é nesse telefone de WhatsApp que você tem que entrar em contato. Amém? Vamos fechar os olhos e invocar as bênçãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.